Olá, sejam bem-vindos ao HarmonyCast. Meu nome é Desirê e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial que está no coração do Piauí. É uma honra para mim ter ela aqui no nosso programa e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a essência da Lili Araújo. Lili, muito obrigada por ter aceitado. É uma honra ter você aqui. Ai, que bom. Eu fico muito feliz pelo convite. Para mim também é um prazer estar aqui com você. Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer nossa pergunta de início, conhecer um pouco da infância da Lili, como foi que ela se desenvolveu até chegar até hoje. Lili, me fala um pouco disso. Quem era a Lili criança? Como foi que tu se encontrou com a música? Ai, eu acho assim, desde quando eu me entendo, acho que tem aquele momento em que você entende que você é gente, Sim. que eu percebo a música assim muito presente na minha vida, né? A música sempre mexeu comigo de uma maneira muito especial. Eu gostava muito de decorar letras de músicas, então eu achava o máximo decorar letras, e nem sabia escrever ainda, mas eu tinha aquela coisa de memorizar, de decorar, de acompanhar as letras das músicas. E eu venho de uma família que é musical, vamos dizer assim. Então, sempre que eu lembro assim, da minha infância, adolescência, eu tô ali dentro desse contexto de música, né? Os primos cantavam, os tios, então sempre tinha essa, essa coisa da música muito forte, Uhum. né? Sim, então desde a infância, realmente você se encontrou É, com a música muito cedo, né? é, Você nota algum dos teus filhos com essa tendência, com esse ouvido, com essa consciência mais aguçada para a música? sim, o Lucas, o meu mais velho, tem 12 anos, ele, quando ele era bebê, ele era bem musical, assim, ele ouvia músicas, bebê de colo mesmo, a gente ficava até impressionado, assim, que ele tinha essa noção de ritmo, né, Uhum. que é difícil para uma criança, né, do metrônomo, da música, ele ouvia, ele Interessante. acompanhava, e a gente sempre sentia isso muito forte. Ele já está mais nessa fase mais de adolescente, ele assim, ele não demonstra muito, mas ele também é bem musical, eu percebo que a playlist dele é bem diferente, Diversificada. diversificada. A gente também lá em casa, eu e Marcelo, meu esposo, a gente sempre ouviu, a gente sempre foi muito eclético. O Marcelo mais do que eu, ele escuta muita música, né? Uhum. Como eu já tenho essa coisa de trabalhar com a música, eu já Sim. não sou aquela de sentar, de botar uma música para ouvir, assim, de botar clipes, né? Chega lá, coloca lá shows. O Marcelo gosta mais do que eu, né? Eu sou de Sim. ouvir muita música, eu tô me maquiando, eu coloco, tendo carro também. Mas ele gosta de descobrir também novos artistas. E aí eu vou pegando carona, ele descobre, aí ele me apresenta e a gente. E os meninos cresceram muito nesse meio também. Então o Lucas começou a crescer, ele já ficou mais assim. A menor, a Melissa, que tem 7 anos, ela já também já demonstra mais, ela já canta, ela é afinadinha também. Hum. Mas assim, eu não percebo neles da forma como eu era, por exemplo, que eu era mais dentro, eu gostava de ir atrás, Tinha sabe? vontade de agir com a Eles música. gostam, eles estão ouvindo, a Melissa senta para ouvir com ele, assistir aos vídeos com ele, com o Marcelo, mas também não, a gente não força muito a barra, Deixa eles deixa mais rolar, livres, né? é. Falando nisso, foi um desafio para ti decidir trabalhar com música? Porque você tem muitos anos de carreira e até hoje é um desafio para as pessoas optarem por decidir ir por esse caminho, porque a Ah. gente ainda tem muito naquilo dos empregos convencionais. Como é que foi isso para ti? Não foi fácil, né? Eu tive que vencer essa barreira, esse preconceito e essa barreira que existia dentro de mim mesma, né? Eu Hum. não era uma pretensão minha ser cantora, embora tenha a veia bem musical, né? O meu pai era muito musical, o meu pai que me ensinou os primeiros acordes, e eu tinha um sonho de ser uma simples civil, uma pessoa. Mentira. Eu queria ser uma civil qualquer, uma pessoa normal, uma pessoa que Uhum. trabalha o dia e depois acorda, e final de semana ela tem ali aquele seu momento com a Sim. família. E de repente, na verdade, as coisas foram acontecendo, né? Como eu tinha essa coisa presente muito lá ali na família, e aí eu sempre me conectava muito rápido com amigos que também tinha Sim. música, que gostavam muito da música, e foi muito assim, começou na Natural? escola, da forma natural, na gincana da escola, eu conheci alguns amigos que gostavam de tocar, e a gente foi começando, a gente montou um primeiro grupo, uma coisa mais MPB, e aí eu fui gostando daquilo, mas sempre na minha cabeça que
Ia ter Nem outro... passava, na verdade, nem passava pela minha cabeça. Ah, eu vou ver de música, nem passava pela minha cabeça. Eu queria me formar, fazer um curso, né? E, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. Foram fluindo, né? E quando eu vi, eu já estava cantando nessa banda de MPB, depois fui para uma banda de pop rock, até chegar na banda Bali. Uhum. E aí depois lá foi que eu descobri Pronto, que, né? vamos Quando lá. tem que ser, é pra tá ser. Bom, eu vou ser cantora. É o jeito, Tá né? bom, é o E jeito. que bom, porque nem todos nós queria. lucramos com isso. Me conta um pouco nesse processo todo, um momento que foi muito marcante, lá no início da tua carreira especificamente, que fez você estava falando, por exemplo, que fluiu muito bem, mas aquilo que tu disse assim, não é isso, não tem jeito. Existiu um show ou alguma coisa específica? Assim, eu já cantava havia uns, sei lá, uns 4 anos. Acho que não, uns 2 anos a 3 anos eu já cantava na banda Bali. E eu, paralelo à banda, eu fazia a faculdade de tecnologia em processamento de dados. Eu gostava do curso, me identificava, que era um curso que tinha muita matérias de exatas, eu me identificava e tal. E foi no curso de pós-graduação de análise de sistemas, que eu comecei a fazer, eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, sabe? Eu disse, cara, isso não tem nada a ver comigo. Fiquei imaginando, será que eu vou passar o resto da minha vida trabalhando com isso? Era um curso muito, assim, eu me identificava, como eu falei, gostava muito, estava chegando assim um boom, aquela coisa das empresas tendo que se informatizar com sistemas, estava aquela mudança Sim, ali no começo do ano 2000, né, que eu me formei ali em 99, 99 para 2000. Então estava vindo muito forte, então foi um curso também que eu fiz naquela moda, pegada, naquela né? pegada né, do momento da moda. E eu gostava, né? Não vou dizer que não gostava, me identifiquei muito, mas ali, finalizando a pós-graduação, eu percebi, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Quando eu me vi, sabe, pensava assim no meu futuro trabalhando com aquilo, não é para mim isso aqui, né? E aí, que não era. eu finalizei o curso, era mais uma satisfação também pessoal minha e dos meus pais também. Sim. E assim, meu pai, ele não apoiava, assim, eu cantava, tudo bem, também mas por ele eu não teria começado, porque preocupação, né? Minha filha vai estudar, vamos fazer uma coisa que... Mas assim, ele não era de me impedir de nada, mas ele sempre me aconselhava. Você não acha que vai atrapalhar e tal? Eu disse, não, pai, vamos. Eu não vou seguir a carreira de cantora. Eu vou fazer o meu curso e tal. Na minha cabeça, eu ficava me iludindo, né? Uhum. E aí, acho que foi nesse momento, assim, que a banda Bali já estava começando a despontar e tudo. Eu já ganhava minha grana também. E que era muito interessante não depender, então eu sempre tive essa coisa muito de independência, sabe, assim, eu sempre fui muito independente, então essa coisa de ficar pedindo, de ficar pedindo para alguém fazer as coisas para mim, mesmo que seja da minha família, é uma coisa que me incomoda muito, e me incomodava sempre, desde sempre, e essa coisa da independência através da música, ali naquele momento, sabe? Você acha que o fato de você ter essa necessidade de ser independente fez com que tu não fosse iniciasse logo na música? Por ser um caminho incerto ou não? Eu acho assim, essa coisa da independência me fez, naquele momento, perceber que não era, eu não queria viver de analista, não queria ser analista de sistemas, pelo menos como profissão. Mas ali, como eu falei, eu já estava fazia muitos shows com a banda e tal, viajava, ganhava minha grana, ali naquele momento eu vi, poxa, por que eu não posso ser cantora? Por que eu não posso seguir a carreira de cantora? Será se eu não consigo? Será se não dá para viver dignamente da música? Né? Sim. E sempre que eu falo disso, eu sempre também reforço o apoio que eu tive do Marcelo, que na época era meu namorado, que já era formado, já estava trabalhando advogado e tal. E ele me deu esse suporte, né? De tipo assim, vai, como? Vai que eu seguro as pontas, né? Sim. E eu acho que foi muito isso, né? Eu acho que o apoio dele também foi fundamental para que certeza. eu chutasse o balde, vamos dizer assim, e, cara, vou lá. E aí foi ali quando eu entendi, né, que assim, eu estava me enganando, vamos dizer assim. Não sei se é me enganando, mas querendo
Porque não é fácil, né? Você Não. finaliza um curso, faz uma pós-graduação, teus pais ali esperando de você, você também esperando que você vai seguir, de repente você perceber que não é aquilo, dá uma certa, assim, uma certa angústia ali. Mas eu me sentia muito bem no palco, as coisas estavam acontecendo, eu estava, como eu falei, estava ganhando minha grana, comprando minhas coisas, e ali naquele momento foi o ponto que eu disse, cara, eu vou. E embora, fui. né? E fui. E deu super certo, né? E deu. Existe alguma expectativa que você tinha ao trabalhar com a música que foi quebrado, por exemplo? Sim. Eu achava que era isso e não era. Conta um pouco pra gente. Sabe que não. Nunca ninguém me fez essa pergunta, agora eu vou ter que pensar. Porque às vezes a gente idealiza tanto, né? Porque assim, eu vou dizer que não, por quê? Porque eu tinha um apoio muito grande, como eu falei, eu tinha um apoio do meu esposo, que era namorado ainda, e que era o dono da banda, né? Era ele e o sócio dele, o Marquinhos. E a banda tinha uma estrutura. Então, assim, eu entrei num lugar em que eu tinha uma estrutura e tinha todas as condições de chegar lá e dizer, faça o que você sabe fazer. Uhum. E nem sabia fazer direito, que eu estava aprendendo, né? Sim, estava em processo. Né? Tava no processo de aprendizagem. Eu vinha dos palcos de MPB, violão e voz. Então, assim, a banda Bali era uma banda de baile, vamos dizer assim, que tocava tudo, tocava todo tipo de evento, uma banda que tinha uma responsabilidade maior. E ali eu aprendi tudo que eu depois me tornei, né? Foi ali na Banda Bali, foi a minha escola, né? Então, assim, eu nunca parei para pensar, como eu falei, você me fazendo essa pergunta agora, eu não consigo me ver nesse lugar de tipo assim, eu achava que era uma coisa e não era outra. Pelo contrário, cada vez que eu acho que as coisas iam acontecendo e as oportunidades vinham, eu cada vez mais dizia, cara, eu nasci para isso aqui, isso, né? Entendeu? Mas eu acho que a Lili falou uma coisa muito importante, que é a gente ter uma base, né? Eu acho que isso tranquiliza um pouco a gente. Mas tu se considera uma pessoa realista? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que a Lili se considera uma pessoa realista? Porque eu tenho até inveja de pessoas desse jeito, porque quando você é realista e vai sentindo o processo, você não tem muitas frustrações, você vai fluindo sem muitas cobranças. Eu me considero bem realista, bem pé no chão, eu me considero bem pragmática, sou muito direta ao ponto, sabe? Eu não sou muito de ficar me angustiando com realidades. Né? Se a minha realidade é essa, eu vou de acordo com o que está ali, mesmo que aquilo me desagrade. Então, eu tento me moldar, eu faço de uma forma em que eu encaro aquilo ali da melhor maneira, sem me machucar por dentro, né? Então, eu acho que foi muito isso, assim, eu acho que o apoio do Marcelo foi fundamental, como eu falei, né? Você namora com uma pessoa que trabalha na noite, que sai, que viaja. Ele me acompanhou muito, né? Hoje já não dá mais, que tem as crianças e tudo, mas um apoio muito grande. E, como eu falei, a própria base, a estrutura que a banda me deu para eu, vai lá, minha filha, arrebente, sabe? Então, foi isso. Eu acho que foi fundamental. Certeza. Eu te acompanho há um tempo e eu noto quanto tu cuida da tua saúde. E a minha profissão, uma das minhas habilidades é como nutricionista. Eu fico encantada. Me conta o que foi que fez você ficar tão dedicada aos treinos. Tem muito tempo que tu tem uma rotina de treino. Qual foi? Teve relação com a tua carreira como música, com a música ou não? Não, na verdade, eu comecei a fazer atividade física com 12 anos. Gente, né? Começou cedo. Eu jogava basquete na escola. Então, aí foi ali que começou e eu nunca mais parei. Eu gosto demais. Né? Fazer atividade física não é um sacrifício para mim, como muitas pessoas falam. Eu odeio. Meu Deus, eu amo todo tipo de atividade que assim, se eu pudesse, eu fazia mais do que eu faço hoje. Então, eu comecei jogando basquete, ali eu passei 5 anos jogando basquete, participava de campeonatos, e eram momentos assim que eu, sabe, aquele momento de prazer mesmo, sabe? Porque o esporte, ele traz essa coisa da disciplina, né? De você se comprometer com o grupo, e ele ensina mais, ele ensina muito. Por isso, assim, que meus filhos, o meu filho agora
jogando futebol, tá impressionado, e eu tô amando, porque eu sempre quis que ele gostasse de esporte, né? Botei ele no judô, botei no futebol, não ia, saía, voltava, sei o que, agora tá lá apaixonado, e eu amo, assim, vou às vezes de noite, ele treina de 8 às 9, eu tô cansada, levo ele, a meu esposo também, a gente se vira para proporcionar isso para ele, porque eu acho que o esporte, ele é além, sabe? Ele disciplina e tudo. E aí eu comecei ali e depois não parei mais. Aí eu fiz Kung Fu, depois eu fiz capoeira, depois me encontrei na musculação, passei um tempo treinando musculação, depois eu conheci o CrossFit, fiquei apaixonada, eu amo CrossFit. Hoje eu tô em off, mas vou voltar, daqui a pouco eu volto novamente. E hoje eu tô treinando o MMA, né, que é uma mistura lá do boxe, Muay Thai. E, paralelo a isso, também eu faço a musculação. Então, assim, e eu comecei a cantar aos 17, 18, então essa paixão já vem realmente bem antes, né? Sim. Lili, tu tem algum, junto com com essa rotina de treino, tu tem algum cuidado com a tua alimentação específico? O que é que tu desenvolveu? O que é que tu, por exemplo, tinha algo que você fazia antes com a alimentação que você não faz mais, ou você sempre cuidou muito desse quesito? Não, quando a gente é adolescente, a gente não tem muito essa preocupação, até porque na minha época de adolescente, a gente não tinha acesso a tantas informações que a gente tem hoje, né? Eu acho que as crianças, os adolescentes de hoje, eles têm tudo para ter todo tipo de informação e até a gente, né, nós que somos os pais, de orientar nesse sentido, do que faz bem, do que não faz. No meu tempo não tinha essa orientação do que faz bem. Não tinha mesmo. Come o que for. Então, assim, eu fui uma criança que comeu de tudo, né? Mas eu sempre escuto essa pergunta, que as pessoas sempre acham que eu, por exemplo, eu como só folha. Só como é que pode? Acho que eu sou super light, super fit. Porque realmente eu acompanho e ver esse meu processo e tudo, que eu consegui manter a forma ao longo desses anos. Mas o que eu posso te falar, eu tenho acompanhamento com um nutricionista, né? Já tem algum tempo. Mas o meu lema é o equilíbrio, sabe? Então eu acho assim que qual é o teu segredo? Porque não pode. Eu acho que o segredo é o equilíbrio. Eu como de tudo, mas eu como de uma forma equilibrada, né? Se eu sei, por exemplo, coisas que eu também já tirei da minha rotina, refrigerante eu não tomo mais, mas se um dia eu estiver aqui com você, estiver comendo alguma coisa, eu posso tomar um golinho de boa. Ai, eu já tive essa fase. Meu Deus, não pode comer, como é que você come isso? Já fui dessa fase. Já passou por essa fase, né? Tipo, batata frita. Meu Deus, como é que a pessoa come batata frita? Um absurdo, sabe? De você não comer e achar um absurdo quem come. Eu já tive essa fase, mas eu não tenho mais, graças a Deus. Então, assim, coisas que eu sei que não é legal, batata frita. Não como, não é no meu dia a dia. No dia que eu quiser comer uma batatinha aqui, que eu estiver confraternizando com as pessoas, eu vou comer. Mas não é a questão do equilíbrio, como eu falei. Não é todo dia. Então, eu acho que é isso, né? Essa coisa de você restringir, daquelas dietas loucas, você vai ter que cortar isso. Principalmente, corta aquilo que você mais gosta de comer. Por exemplo, pão. Não dá para fazer uma dieta sem cortar meu pão. Eu como ali o meu pão no momento que é para comer, na hora que é para comer, mas não abro mão. Sem neura, né? Sem neura. Eu acho que todo mundo que já passou por que cuida do corpo, já passou por esse momento meio chato. Psicopata, gente, que loucura. Faz parte. Me fala um pouco, essa questão do treino, tu acha que, tu sente mesmo que, porque tu treina há muito tempo, né? Tu sente que impacta muito na tua saúde mental, ou tu não consegue diferenciar? Total. Saúde mental em tudo. Eu só parei de treinar em 2 épocas da minha vida, que foi quando eu engravidei no meu pós dos meus 2 filhos, né? E o Lucas, não. Pronto, para dizer que o tempo que eu passei a época que eu passei mais tempo sem treinar foi quando eu engravidei do Lucas, que eu realmente não treinei na minha gravidez. Mas eu já tinha uma gravidez tranquila? Não, porque eu tinha tido 2 abortos espontâneos antes dele, eu estava tentando engravidar, fiz tratamento e tive 2 abortos. E aí, quando eu engravidei dele, a minha médica pediu para eu não voltar a treinar, pelo menos durante os 4 meses, né? E aí, 4 meses ela me liberou. Só que eu tinha tanto medo de perder de novo, que eu resolvi não treinar. Então, eu não queria. Então, assim, eu entrei numa neura ali na gravidez do Lucas, principalmente na reta final. E a diferença, assim, da minha gravidez com o Lucas, que eu era mais nova, e a gravidez da Melissa, que eu treinei o tempo inteiro, fiz drenagem, fiz tudo que tu imaginar. Com 1 mês, 2 meses depois da Melissa, eu já estava treinando. A diferença do corpo
voltar ao normal foi assim, gritante. O Lucas, eu tive muita retenção de líquido. Quando ele nasceu, eu fiquei super inchada. Então, você percebe como que mexe com o teu corpo, né? E a saúde mental, assim, quando eu tô chateada com alguma coisa, e aí eu vou, sabe, eu tô lá no treino, eu tô lá, e o treino não é só você ir treinar, é o ambiente do treino, é quem tá treinando contigo, é o profissional que tá te acompanhando, é o teu companheiro de treino. Tudo aquilo ali Por sabe, isso que o CrossFit apaixona tanto, né? Apesar de você não estar agora, né? Exatamente. Então, assim, eu amo o ambiente academia, qualquer ambiente de treino que eu vejo as pessoas, eu gosto, até porque eu gosto de conversar muito, então a gente tem aquele momento. Então, é um momento que você sai ali do aquele ambiente da casa, das crianças, da escola, num ambiente que você está ali tendo que fazer, porque, né, da rotina do dia a dia, e que você tira aquele momento pra você cuidar de você e de tudo, né? Aí você, sabe, espairece a cabeça, conversa. Eu sou apaixonada. Lili, você comentou sobre o aborto, né? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Porque é difícil. O que essa etapa da espera por um filho e os abortos te ensinaram? Como é que foi pra ti tudo isso? Cara, foi assim, foi bem difícil, porque assim, eu achava que no dia que eu quisesse engravidar, eu ia conseguir. Então, eu tinha muito isso na cabeça. Quando eu casei, a gente, não, vamos esperar uns 2 anos, depois a gente vai lá e vamos ter... Aí, 2 anos, era nova, eu tava viajando pra caramba, isso, não, vamos esperar mais um pouco, né? Até porque eu quero, quando eu engravidar, eu quero ter um filho, mas eu quero estar presente, não quero botar pra minha mãe cuidar, nem pra ninguém cuidar, eu quero... Então, deixa eu rodar mais um pouco. E tal. Só que aí, quando eu entendi que eu queria, quando eu e Marcelo percebemos que já estava na hora, aí vamos lá. Aí parei de tomar remédio e nada. E aí a coisa começou a aperrear, né? Minhas amigas todas já tinham filhos, os amigos do Marcelo todos já com filhos. E aí vem a cobrança. Eu acho que o mais chato é isso. Então, por favor, vocês aí que conhecem um casal que está com muito tempo que está junto e não tem filhos, pode ser que tenha algum problema. Então, as pessoas vinham de uma forma até, sei lá, eu sei que às vezes, né? mas eu sei que às vezes é só uma curiosidade, a pessoa quer tal, mas eu cansei de responder, de passar por momentos que me machucavam muito por essa cobrança, certo? E aí, enfim, tive que fazer tratamentos para procurar, para saber se tinha alguma coisa. Eu fiz uns tratamentos, cheguei a fazer uma inseminação que não deu certo. E aí, nesse momento que não deu certo, isso já estava com quase 2 anos, viu? Essa labuta aí já. Essa história toda teve uma História média de 2 anos. de procurar, de investigar, de tentar, de tudo no mundo, expectativa. E as pessoas cobrando, e o tempo passando. E aí, nessa época também, eu já trabalhava na TV, né? Na TV Cidade Verde, já estava lá comandando um programa. E eu tinha recebido um convite para apresentar um outro programa, né? Que era o Talentos do Piauí. E aí eu pensei, cara, vou aceitar o convite e vamos deixar essa história da gravidez um pouquinho, um stand-by, já que eu vi que foi assim, logo depois que eu tinha feito a inseminação. Eu já vi que não vai dar certo mesmo engravidar naturalmente e vou ter que fazer uma outra tentativa, então deixa eu ir lá. E aí eu me entreguei de corpo e alma, produção do programa, e projeto, e entrevista, e cenário, e pautas de matéria, aquela coisa toda, e aí eu engravidei. Dentro desse processo. E foi no mês da estreia do programa. Gente do céu. Eu tava grávida. E era uma tua primeira experiência como apresentadora, Não, certo? eu já tava ali, eu entrei ali na TV em final de 2006. Dezembro de 2006. E aí, essa história aí da gravidez, do talento, já foi 2009, 2010. Eu já estava na TV, porque quando eu entrei na TV, da Cidade Verde, eu comecei apresentando o Cidade Legal, que era eu e César Filho. Aí depois o programa acabou, eu fiquei ali no cast e tal, aí eu fazia os programas especiais, e depois eu tinha um quadro no programa do Laia Sandade, Cidade Viva e tal, até chegar Então, eu estava ali, disponível para a TV, e tinha recebido o convite para apresentar, né? Aí foi, não, pois eu não quero mais engravidar, não, bora
projeto novo, vida nova, pá, engravidei. Ficou muito ansiosa com a descoberta da gravidez? Aí foi aquela coisa. E aí, engraçado, porque quando eu engravidei dele, né, eu não fiquei, eu já estava tão traumatizada com aquelas, né, com os 2 abortos que eu tinha tido, e fora a inseminação que não tinha dado certo, que eu não vibrei. Tô grávida, mas não, ficou, vamos ver, né, vai que não dá certo, tanto que o meu médico pediu para eu não sim. revelar. Entendo. Passar 3 meses, só depois revelar. E foi aquela coisa, assim, de medo, sabe? Por isso que eu te falei, eu não quis treinar. Eu quis ficar na minha, com medo de novo, perder. Pezinho no chão, né? E aí eu fiquei, aí depois de 4 meses, 3 meses para 4 meses, foi que as pessoas ficaram sabendo. E aí no final da minha gravidez eu tive um descolamento de placenta e o Lucas teve que nascer com 36 semanas. Ainda teve isso. E aí o Lucas não conseguia mamar, eu tive... Menina, olha, foi confusão na gravidez do Lucas. E eu tive mastite, eu tive dengue, tudo pós o menino não mamava, passou 10 dias sem mamar, e eu não queria dar leite para ele, eu não queria suplementar, porque eu me sentia culpada, porque o menino não nasceu porque foi danação minha, que a médica tinha me falado, né? Porque eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? Ela disse que geralmente acontece quando você tem pressão alta, que não era o meu caso, e o outro caso é caso de danação. Aí então foi danação. Foi danação, aí eu entrei numa noia, numa loucura, que eu ia matar meu filho, eu abraçava ele, meu filho tão pequenininho, ele perdendo peso, e eu não queria suplementar, e ele com fome, ele não conseguia mamar. Mas ele não conseguia mamar, né? Ele não conseguia mamar, era a minha pegada com ele, depois eu descobri, a minha pegada com ele não dava certo, ele não encaixava, ele não conseguia, ele tinha sucção, né? A fisioterapeuta foi lá em casa, a Kaline maravilhosa, um beijo, e ela me ajudou demais, e fazia as massagens, e fez o teste na boquinha dele, na hora que botava ele chupava, não era sucção, eu não conseguia segurar, não sei. Pequenininho. Aí quando eu fui à primeira consulta com a pediatra, ela me orientou a segurar ele assim, nessa posição de macaquinho, assim, retinho. Assim. Aí quando eu coloquei, ele pegou no meu peito. E ele passou a consulta inteira mamando loucamente. Gente. Você acredita? Acredito. E eu fiquei louca, assim, ela falando comigo e o menino mamando, e eu, caraca, que loucura, né? E aí pronto, alívio, aí foi, né? E aí eu fiquei orgulhosa, pelo menos nesse momento, porque assim, eu não suplementei, né? Orgulho mais ou menos, besteira. Hoje eu penso, por que não deu leite pro menino, meu filho mais passando fome? Né? Mas aí eu tava tão louca, desesperada, que eu disse, não, porque o meu filho, eu quase mato meu filho, agora ele vai mamar no meu peito. Menina, meu peito grande, empedrava e leite, eu doava pra maternidade. Foi moído, minha filha. Essa gravidez do Lucas foi moída. Foi história, né? Foi. Mas depois deu tudo certo. Qual a diferença de idade deles dois? 5 anos. 5 anos, né? E como é que foi pra voltar a trabalhar depois desse moído. Exatamente, desse moído todo. Não, aí foi tranquilo, né? Aí eu tinha uma técnica comigo que me ajudava, depois entrou uma outra pessoa para me dar esse apoio. E aí eu saía de casa para fazer os shows, eu deixava os leites congelados, muitos, porque era muito. Tinha muito leite. Aí assim, esse começo ele é bem difícil, porque eu voltei, acho que com 2 meses, quase 3 meses eu voltei, né? Foi mesmo? Foi aí recente, eu congelava, né? Foi. Aí eu voltei assim, não voltei com aquela agenda lotada, mas voltando devagar, um showzinho funcionando na semana, 2, aquela coisa pianinha. Mas era difícil chegar em casa, porque eu chegava e não ia dormir, né? Ele ia pegar ele para mamar, ou então ia tirar o leite, era bem complicado, porque a criança, bebê até 1 ano, a demanda é gigantesca se você quiser passar pelo processo da amamentação, que não é um processo fácil, né? Não é uma coisa maravilhosa, eu me sentia, depois que eles pegavam direito, era assim um momento... Você tem filho? Não, ainda não. É um momento mágico, mas é sofrido, porque você não dorme, e quando você não dorme, você fica insana. Sim, você fica insana você mesmo. fica assim, você sai, parece assim que não é você que tem um controle de você, você fica louca, essa que é a verdade. Sim. Então assim, mas mesmo assim eu resolvi passar, eles mamaram até 8 meses, os 2, pararam de mamar por conta própria, e foi.
E falando nisso, Lili, qual a diferença que tu vê da Lili apenas mulher e da Lili mulher e mãe? O que que te modificou? Como a maternidade te modificou? De que forma mudou teu olhar para o mundo e etc. Eu acho que eu fiquei menos burocrática, assim. Embora eu me considere hoje bem pragmática, mais prática, né? Eu acho que talvez a maternidade tenha ajudado nisso, né? Porque antes dos meninos, eu era muito cheia de como é que Detalhista? eu era muito assim, mais centralizadora. As coisas tinham que ser já ali, tudo ali do meu jeito, era muito. Eu tenho um pouco disso ainda, Uhum, mas muito menos, né? Porque sim. eu entendo que não só sou eu agora, né? Que está em jogo. Acho que, em primeiro lugar, eu sempre estou pensando ali neles, em primeiro lugar, e não dá para você ter essa centralização toda, ser burocrática, quando você tem duas pessoas que dependem de Você tem você. que ser Não prática. dá, você tem que ser prática, né? Uhum. E eu acho que é isso, e o egoísmo, né? Acho que a gente fica menos egoísta quando a Uhum. gente tem os filhos, né? Não dá para pensar mais só em você. Tem como. Não dá, acho que é isso. E a vontade de você ser o exemplo, né? De você ser um bom espelho. Eu acho que é isso. E que desafios que tu nota, assim, que é ser mãe hoje? Porque eles são muito jovens, né? Que desafios que tu nota que é diferente um pouco da nossa época, de anos atrás? Ai, eu acho que a gente está sempre se pegando aí nessa. A gente fica sempre ali naquela linha tênue de como a gente foi criado, e eu acho que a gente acaba pecando um pouco, porque a gente sempre, mas no meu tempo, sempre o meu tempo já passou. As coisas mudaram, as coisas estão se transformando. E que bom que mudou, que bom que hoje a gente tem o conhecimento de muita coisa, né? Então, acho que tem esse desafio, né? De como a gente vai passar aquilo que a gente aprendeu na nossa época, né? Que valores a gente teve na nossa época, que a gente recebeu dos nossos pais, com o mundo hoje, com esse boom de informação que né? Que você vê, e as pessoas cada vez mais, os pais cada vez mais perdidos nessa educação. E como que você vai fazer, e você está sempre combinando também com o pai, da sintonia do pensamento para passar. Eu acho que isso deve pegar muito, né? Então Porque então assim, é bem complicado. Aí você fica, será que eu estou fazendo certo? Será que no certo mesmo vai fazer do jeito que os meus pais me ensinaram? Mas não, vamos por aqui. Não é fácil não, viu? E a gente ouve aquela história, a gente lê muita coisa, a gente assiste muita coisa, né? A rede social tá ali, cada hora é uma coisa que se fala, que o correto é fazer assim, é assado. uhum, Mas aí a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio, sim, você vê o que é que está acontecendo agora. Eu não sou muito de ficar nessa coisa de presa no passado, não, sabe? Eu tu acho que tenta se. ver a realidade de agora, Porque né? você tudo. Porque não dá. Você viu o passado, tu ficou lá, teve as suas vantagens, dá para você pegar o Um que é pouco, bom né? de lá, mas você tem que olhar ao seu redor. E mesmo que esteja, o que está agora ao seu redor, seja uma coisa que não te agrada tanto, né, que você acha que poderia ser diferente, mas é a realidade, você tem que. Com certeza. É muita É informação, muita né? informação, aí você tem que equilibrar E eu acho que isso muda tudo, né? Eu acho que muda também até tem mudado o mercado da mídia e o mercado também da música, né? Eu acho que o cenário é outro com Exato. relação a tudo. Sim, mas voltando, o que que tu acha hoje que é o teu princípio, teus maiores princípios no momento que você não quebra de forma alguma? Isso é muito importante pra mim. Família ou algo assim do tipo? Cara, eu acho que é a família, como é que eu posso falar? Eu acho que é a maneira como você conduz as coisas de uma maneira ética, sabe? Eu sou muito, Muito eu importante. coloco sempre isso muito, assim, a gente vê hoje no dia a dia tanta gente querendo mostrar que tem as coisas, que pode ter isso, que é o dinheiro. As pessoas sempre estão colocando isso muito, o ter.
né? O que o dinheiro pode comprar na frente. Pronto, cheguei na coisa certa. Eu estava conversando sobre isso com a minha filha ontem, de 7 anos. Ela até, de vez em quando, ela tem umas crises existenciais. E ela falava sobre isso. Ai, mãe, eu estava chorando, que ela queria ter uma cama, uma cama de casal. Não quero cama de um casal no meu quarto. Ai, ela já estava cansada, e quando ela está cansada, ela viaja. E aí mãe, mas eu tenho 1000 sonhos. Aí todos os sonhos que ela falava eram uma cama, era uma caneta, não sei de quê. Melissa, tu já viu que todos os teus sonhos, você está falando de coisas que a gente pode comprar? Materiais. Coisas materiais, sabe? Então eu sempre tento trazer isso para meus filhos, né? E eu acho que o que eu não quebro hoje é exatamente as coisas que o dinheiro não pode comprar. Perfeito. Que esse é que é o grande problema hoje. Você abre na rede social, é só que você vê, as pessoas têm uma necessidade de ostentar, de mostrar que tem. E porque tem, elas se acham que é porque elas têm, que elas são importantes, que elas vão ser mais amadas. E eu acho isso tão, assim, sabe? Tem uma certa pena, assim. Eu acho que nunca foi tão alto não isso. Não é? Então, assim, e essa é uma dificuldade hoje também, é que os nossos filhos estão sendo criados dentro desse ambiente. Então, vez ou outra, eu pego algum dos meninos, se comparando com o que o fulano tem, o que não sei o que queria ter, que não sei o que, e assim, cara, vamos focar no que você tem. Ao invés de você focar no que você não tem, você foca no que você tem. De repente, o que você tem, o seu amigo nem tem também. Então, assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem, não o que a gente não tem. O que o dinheiro pode comprar, a gente pode comprar. Amanhã, você quer isso aqui, amanhã você nem está dando valor. Mas o que importa são outras coisas. Então, acho que é isso. Eu não quebro. Não, que eu não quebro. A gente precisa ter necessidade de viver em essência, né? Muito legal. Lili, o que é que tu espera para o futuro? Tu é o tipo de pessoa que gosta de fazer a longo prazo as coisas ou não? Ou tu não gosta de ter essa perspectiva, vai fluindo? Não tenho, eu não gosto. Eu gosto de que as coisas... Hein, Hannah? Sou assim ou não? Quando eu penso muito no futuro, engraçado, eu tenho um conflito. Sim. Porque eu tenho uma coisa assim comigo, e acho que na pandemia me fortaleceu muito, me deu essa certeza mais ainda desse pensamento. O futuro não existe. Não tem como você saber o que amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Já, quando eu sair daqui, eu não sei. Claro, a gente faz uma projeção a curto prazo. Sim, amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou treinar, vou levar meus filhos, sei o quê. Mas isso tudo pode não acontecer. É uma projeção que eu faço ali na minha cabeça de coisas a curto prazo que está ali na minha agenda e tal. Que a gente sabe. Mas a gente não tem como. O passado já está lá, já foi, fez a história, está lá para a gente ir lá de vez em quando visitar e tal. O presente está acontecendo, esse momento que aqui, depois que eu sair daqui, já foi. Mesmo que eu volte aqui um outro dia, vai ser uma outra conversa, vai ser de uma outra forma. Então eu sou muito de pensar muito agora, sabe? Quando eu vejo alguém falando muito, porque não sei o que, às vezes eu e o Marcelo, a gente tem, que ele fica falando assim, não, cara, não. E na pandemia foi muito assim, me deu essa certeza, sabe? Na pandemia, eu passei 2 anos parada. Eu fui a única artista que demorou tudo isso para voltar. Todos os meus colegas voltaram antes. E eu não quis voltar, porque eu tinha medo de pegar, não sabia e tal. Tu tinha um medo, né? Eu voltei depois que eu tomei a primeira dose. Porque eu sabia que quando eu voltasse, eu ia pegar a Covid. E, de fato, aconteceu. Menos de um mês eu peguei. Mas eu já tinha tomado uma dose, foi de boa e tal. Então, sempre ali na pandemia, quando eu ficava pensando, cara, aquela monte de gente morrendo, perdi pessoas que eu conhecia e tal. E aí eu pensava, meu Deus, eu vivo disso. Como é que vai ser? Como eu vou passar quanto tempo parado? Quando eu começava a pensar nisso, me dava uma coisa. Eu começava a sentir uma ansiedade, uma coisa que me deixava mal. Então, assim, hoje eu tenho minha cabeça muito bem treinada para isso, sabe? Então, quando eu começava a pensar, eu disse, não, um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Então, eu sempre tento pensar nisso. Eu não gosto de ficar imaginando o que é que vai acontecer comigo, eu não gosto, que me dá uma aflição. Entendeu? Então, assim, eu quero viver da melhor maneira agora, mas de uma maneira responsável. Sim. E o futuro, se for para eu estar nele, ele vai ser... Deixa fluir. Vai ser da melhor maneira. Se eu estou fazendo minha coisa certa agora, esse futuro, quando ele chegar, aí, se eu estiver nele, ele vai ser... Eu confesso que eu tô com inveja. Porque isso é
tudo de bom. Mas é verdade. Porque a gente tem que Eu estar no consigo, momento presente. E você consegue, eu né? consigo ter Mas o que eu não prática. entendi é se você aprendeu na pandemia ou se Não, você sempre teve não, um pouco eu assim. eu já tinha a minha cabeça já bem treinada, assim, sabe? Mas Sim. assim, a pandemia, ela me fortaleceu ainda mais, Uhum. esse pensamento. Porque A ali na tu ficou meio pandemia, assim, aí tu... isso, que quando você tava ali, de repente, eu lembro que a gente tinha assim, uma agenda de show, assim, e aí simplesmente, pá, todo mundo trancado em casa, acabou. E o meu trabalho, ele depende exclusivamente da multidão. O sucesso do meu trabalho é o contato com as pessoas. Sim. E você simplesmente se vê, não, amiga, você não vai mais. Só que ali, engraçado, eu não me desesperei. Foi, Ana Maria? Eu não me desesperei. Sabe o que foi que eu fiz ali com toda aquela história? Eu pensei, cara, eu vou fazer 30 anos, estou fazendo 30 anos de carreira esse ano. E em 30 anos, eu nunca tive a oportunidade de parar. Parei assim um tempo, vou dar um tempo. Porque eu não posso, eu vivo disso. Sim. Parei só no meu pós-gravidez, ainda foi 2 meses, olha lá. Sim. E eu pensei, Verdade. cara, é o seguinte, a oportunidade que a vida tá me dando, de eu aproveitar a minha casa, meu marido, meus filhos. E aí foi a pandemia toda, tanto que chegou um momento ali que eu pensei, não volto mais. Porque eu gostei tanto de estar em casa. Eu abri Uma assim, rotina, né? eu aprendi. Aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca na minha vida que fosse aprender a fazer e gostar, que é cozinhar. Sim. Aprendi a cozinhar. Porque todo mundo só postava vídeo de cozinhar, macarronada e bolo. E eu aprendi a cozinhar na pandemia. E foi libertador aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar. E comia na rua todo dia. E hoje a gente come em casa porque eu aprendi a cozinhar. E é um momento bem especial também, porque a gente não sentava todo mundo ali na mesa em casa. Nossa, e hoje legal. a gente consegue fazer isso. E ali chegou um momento ali, depois de um ano, que eu acostumada, tipo assim, acordar sábado de manhã cedo. Não sei o que é isso. Eu estou chegando de sexta para sábado de manhã madrugada. Meu Deus, eu estava lá sexta, banho de piscina com meus filhos. Eu tenho uma piscininha, um tanquezinho lá em casa. E eu tô quase 10 anos que eu moro lá na nossa casa, e eu não usufruía daquele momento com os meus filhos, né? Então, a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia, e para mim aquilo ali foi muito importante. Então, aquilo também me deu esse suporte de aguentar. Então, assim, eu pensei, cara, eu vou aproveitar, umas férias, que a vida tá me dando essas férias, eu não vou ficar pensando, não sei o quê. Claro que o meu esposo, que não vive da música, ele é meu sócio na banda e tal, mas é advogado, dá aula, professor. Eu tinha ele ali como meu suporte para não deixar faltar nada. Claro que eu estou falando aqui numa posição muito confortável, né? Talvez se eu estivesse sozinha e estivesse ali naquela situação de ter que parar, né? Teria sido um outro pensamento, né? Como foram vários colegas que tiveram que parar e passaram necessidades. E foi um período muito punk, né? Do ramo do entretenimento. Mas eu ali estava me sentindo de boa, sabe? Mas ainda assim é legal que você tenha tido a sensibilidade de olhar que teve pontos positivos. Lógico. Porque se eu não estou enganada, em 2019 tu fez 25 anos, né? Isso. Foi 25 anos. Aí, 2020, pá, acabou. Acabou tudo. Bora, minha filha. E aí eu vejo muitas pessoas que não tiveram essa sensibilidade de olhar a parte boa e tudo que agregou, Perdeu, né? uma grande oportunidade de olhar, de perceber muita coisa, sabe? Porque aquele momento foi um momento... Hoje a gente olha, vez ou outra eu lembro lá em casa e cara, que loucura foi aquilo ali. Que coisa louca. E mudou muita coisa no mundo. Se você for parar para pensar, mudou muita coisa. E se você não teve essa sensibilidade para você, você perdeu a oportunidade. Falou foi isso, né? Uma partezinha, que inclusive nós vamos fazer um corte, uma coisa que a Lili falou sobre você ver as coisas por uma perspectiva diferente. Ela teve a oportunidade de se conhecer de novo, criar outras habilidades. E isso foi muito sensível. E é uma coisa que a gente sempre tem que olhar. Eu acho que por a Lili ser realista, estar sempre no presente, ela tem mais essa habilidade. Eu confesso que eu não tenho tanto, mas consegui observar o hoje e as coisas que estão acontecendo. Isso é muito, muito legal. Lili, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos relembrar um pouco. Tu já comentou em outros locais, mas
Fala um pouco mais que projetos foram na música ou na TV mesmo, foram muito impactantes e positivos para ti, que tu olha e tu lembra com muito carinho. Na música, eu acho que na música, essa época ali que eu vivia ali na Banda Bali, acho que foi um momento muito especial para mim, inesquecível para uma geração inteira, e é assim surreal o tanto que marcou, o tanto de Muito. carinho que as pessoas têm por aquela época e por mim, né? Uhum. Então eu tenho pessoas, assim, pessoas que eu conheci naquela época que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade, amigos que eu conquistei ali daquela época, que me acompanham desde então, às vezes nem saem mais, mas me acompanham, torcem tanto por mim que quando tem a oportunidade de me encontrar, sabe? E as músicas acho que o grande legado ali da Banda Bali foram as músicas autorais que elas conseguiram deixar ali marcada e fazem parte da minha vida até hoje, Sim. né? Então, assim, as pessoas vão pro meu show e elas esperam ouvir as músicas da Banda Bali, Uhum. né? E eu faço sempre ali aquele agrado, aquele carinho que é especial. E por conta disso as pessoas elas fazem assim verdadeiras declarações de amor, assim, sabe? Por essa Uhum. época, me agradece que eu fui a trilha sonora, e eu já casei tanta gente que se Sim. conheceu naquela época. Hoje eu já estou eu estou cantando no aniversário dos filhos pequenos das pessoas. Tu acredita? Tô Acredito. amando essa parte agora. Aí tem que pessoa que cantei nos 15 anos, na formatura, no casamento, eu estou cantando no aniversário das Tradição. filhas. Então, assim, isso aí me marcou muito, né? Uhum. Aquela história, a história do respeito que eu conquistei ao longo desses anos, né? Dos 30 anos. E o que foi, Respeito que foi que mesmo. você conquistou? Aí a gente fala, né? Eu poderia falar de coisas materiais, mas não é o que vale, né? Acho que o carinho, o respeito, quando as pessoas falam de cantores, e quais são os artistas aqui de Teresina? Se você perguntar para qualquer pessoa, eu vou estar lá entre eles. Então, isso, sabe, não tem conquista e sucesso maior, vamos dizer, o Sim. sucesso é isso, o sucesso é isso, é esse Uhum. reconhecimento, é esse carinho. Eu acho que dentro da música, acho que é essa minha história toda ali, e depois que eu saí ali da Banda Bali, que deixei ali toda aquela história ali, naquele lugarzinho, que de vez em quando eu dou uma mexida lá, tô pensando em fazer outra coisa agora nos 30 anos, e as pessoas Tô já na ficam todas expectativa já. loucas. E eu acho que isso, na minha carreira solo, acho que momentos importantes ali, quando a Solange ali do Aviões gravou a minha música de trabalho Incrível, ali, que marcou marcou Piauí muito, assim, eu inteiro. estava começando ali na minha carreira solo, assim, foi muito marcante ali para mim. E a Uhum. consolidação ali do meu nome, né, ao longo desses Sim. 15 anos, porque foram 14 de Banda Bali e 15 de Lilia Araújo, Uhum. solo, né, então já tô ultrapassando o tempo que eu fiquei ali na Banda Bali, como carreira solo, né. E embora as pessoas não consigo desvencilhar, assim, a Lili da Banda Bali, né, que no começo isso me incomodava, Sim. né, não vou negar, Era o que eu não ia te vou negar, perguntar. não vou negar, me incomodava um pouco. Eu acho que acontece com a maioria dos artistas que saem de um grande nome, que querem fazer um trabalho, e as pessoas não conseguem dissociar essa. Eu levei um tempo para entender isso, e hoje Já eu aceito já aceito e já acho isso o máximo. e acolhe, né? Mas mas eu acho que isso faz parte de todo do processo. E hoje e na TV, acho que nesse processo aí, até porque a música me levou à TV, Sim. né? Foi através da música que eu cheguei lá. Eu acho que foi isso, acho que aquele momento ali que eu comando o programa Talentos, né? Era Talentos do Piauí, depois virou só Talentos, foi muito legal porque a gente a gente trabalhava com talento ali, mexia com a história do talento das pessoas. Então eu conheci também muita gente boa naquela época. Onde é que esse povo tava, minha gente, que eu não conhecia. Então muita gente boa que a gente descobriu, que a gente lançou, cantores que estão aí, que foram descobertos ali na época da Voz de Ouro, tinha um concurso de voz, que estão cantando aí na noite, e que eu sou fã, grupos de dança, de banda, então foi muito legal, assim, e o Piauí, Teresina, tem muitos bons artistas, né, que merecem ter um cantinho olhar. especial, um olhar especial,
um momento ali também para que eles possam mostrar o trabalho. E trabalhar com aquilo ali foi muito bom também. Deve ter sido muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que conselho tu daria para quem está começando agora com a música, a mexer com arte? O que é que tu daria que tu acha que seria importante tu ter ouvido, por exemplo, lá atrás? Uma coisa, por exemplo, que eu me arrependo de não ter levado a sério foi tocar um instrumento, assim, sabe, assim, eu toco violão, mas toco ali, o ouvido, aí eu tenho que pegar nota, estudar um instrumento, sabe, ser um musicista. Eu queria ter sido, estudar para dizer assim, eu sou cantora e sou musicista também. Então, eu acho que faltou isso. Então, se você está começando ou gosta de instrumento, cara, aprende um instrumento. É muito importante, vai te melhorar muito na tua afinação, sabe, né? Nessa conexão direta que tu vai ter com a música. Então, assim, os meninos também, eu sou louco, meus filhos também tocar um instrumento, então eu acho que é muito importante. E, de repente, até se você realmente quer trabalhar com música, faz o curso de música. Eu também teria feito, acho que na época. Eu teria feito porque tem várias possibilidades, né? Você pode também ser cantor ou musicista, mas você também pode dar aula na faculdade, pode dar aula nas escolas, pode fazer... Tem um leque de possibilidades, se você realmente quiser enveredar na questão da música, né? Não ser só aquela coisa de comecei porque eu tenho o domzinho, o talentinho e tal. Bom, mas vai a fundo. Eu teria feito isso, assim, hoje, se eu fosse começar hoje, agora... Eu teria feito tudo isso. Nossa, muito legal, fantástico. Porque, enfim, se aprofundar, Exatamente. Normalmente não é uma coisa que as pessoas tipo assim, indicam. eu quero parar de cantar. Pô, você vai dar aula, você vai fazer, sabe? Abre uma escola de música, sei lá. Tem várias possibilidades, se você tem, né? Se você faz o curso, se especializa, dá para fazer muita coisa. Com certeza. Para a gente finalizar, eu queria saber se você tem algum álbum ou livro ou artista que te impactou muito nos últimos anos, que você gostaria de indicar para as outras pessoas? Vamos lá. Algum artista novo? Artista novo. Ai, meu Deus, é difícil essa. Porque assim, eu sempre escuto as mesmas coisas no meu carro. Vocês são assim também? Como tu Vocês disse, são assim também? Teu filho, eu sou. E o teu esposo meu aqui Deus, minha Praga, playlist né? é a mesma. Aí não é minha playlist, o que é que eu gosto de ouvir? Vou falar o que é que eu gosto de ouvir, tá? Assim, eu escuto, adoro sertanejo. Aqueles mais antigos. Aqueles antigos. Tipo Bruno Marrone, Zezé de Camargo, essas coisas. Gosto da galera nova também, mas é porque eu acho tudo muito parecido, assim. Mas eu gosto também, tá? E o que é de diferente? O que é, Hannah, que tu vê ouvindo diferente? Ai, meu Deus. Pode ser um livro também, ou uma música que você tá muito... Hoje, eu tô lendo. Eu finalizei um livro que eu tô lendo agora, é mais ficção, eu gosto. Do Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. Eu reli esse livro, O Dia do Coringa, que era engraçado isso, cara. Eu reli esse livro, quando eu li O Mundo de Sofia, eu achei o máximo aquele livro, sabe? Viagem, cara, que loucura aquele livro. E eu fiquei apaixonada pelo livro, pelo autor, e comprei o livro, o Dia do Coringa, e foi o livro da minha vida ali, nos meus 20 e poucos anos. Livro da minha vida. Ai, eu achei melhor do que O Mundo de Sofia. Era o livro da minha vida. E depois de mais de 20 anos, o meu esposo me deu de novo. Olha, leia de novo o livro. Eu leio o livro, eu não lembrava mais de nada. E eu lendo o livro, eu ficava assim, cara, por que eu era tão apaixonada por esse livro? Que eu não estava vendo, não tinha mais aquela coisa. Conexão, né? Aí eu fiquei, por que eu gostava tanto desse livro? E eu fui lendo, eu queria ler até o final, porque eu queria entender por que aquele era o livro da minha vida. Eu sempre gostei de livro de ficção. E eu li, o livro é bom, mas eu não entendo até hoje por que aquele era meu livro. Aí eu fiquei lá discutindo com você, por quê? Eu sei, cara, eu acho que era fase, sei lá, cabeça, tá, sei o quê. E agora eu tô lendo um livro do Leandro Carnal, que é um historiador que eu amo, que chama Preconceito, que é um assunto que eu adoro, essas pautas mais assim. E eu estou iniciando agora, então, eu não sei, se você também gostar dessa discutir sobre preconceito da maneira mais ampla que essa palavra pode ter, eu acho que eu indicaria ele agora, nesse momento. Agora a música, como eu sou muito eclética,
Eu não vou saber te dizer de novo aqui, não. Perfeito. Mas é isso. Então, gente, finalizamos o episódio com a Lili Araújo. Eu acredito que dá pra gente falar muito mais. Se vocês querem que a Lili volte de novo, coloca aqui o que vocês querem saber. Dá pra gente falar sobre composição. Eu amei a dica que a Lili deu pra quem vai começar na música. Eu fiquei sinceramente impactada, porque ela foi na contramão do que todo mundo fala aí na internet. E a Lili, ela tem anos de carreira. Então, se você tá começando, pensa nisso com carinho, porque pra mim serviu bastante, tá certo? Pra finalizar, nos sigam nas redes sociais, harmony.pcast. Se inscreve aqui no canal. Lili, onde a gente te acha? Qual é o teu arroba? Onde a gente pode acompanhar teus projetos? Pelas redes sociais, Lili, o meu Lili escreve Lly Araújo. Tá tudo lá, minha agenda, novos projetos. E é isso, foi um prazer estar aqui contigo. O prazer foi hoje. todo meu. Que energia maravilhosa. Finalizamos por aqui. E, mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui, tá certo?